Boa noite, irmãos. Na verdade, eu estou agradecido pela vida do pastor Naide. Tem sido assim muito amigo, fraterno, amigável em todas as áreas, em todos os momentos que nós temos sido juntos. E eu me sinto agradecido e honrado por essa oportunidade. Queira Deus abençoá-lo, bem como abençoar a igreja. Nessa noite eu entro aqui, sento e já acho algo muito interessante. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Na verdade, esse texto é um texto que fala comigo e eu preciso fazer algumas considerações antes de nós lermos. Mas a partir do capítulo 5, verso 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares e milhares, e proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amado Deus, querido Pai, ao ler as Sagradas Escrituras, ó Senhor, ajuda-nos
Ajuda-nos a compreender, a sair daqui um pouco mais edificado, como já tem sido todo culto, e as nossas crianças aprendendo a Tua palavra lá de trás. Nos ajude, seja conosco, pois oramos no Teu santo nome. Amém. Convém lembrar ou salientar a vocês que pouco, ou eu não sou, nem tão pouco e nem pouco expert no livro de Apocalipse. É um livro extremamente difícil, tenho minhas dificuldades e pouco eu paro para estudar as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse. Considerando tantas interpretações, tantas linhas interpretativas, teológicas e tudo mais. Mas veja comigo, primeiro, as intenções de Deus, e você vai compreender o que, de fato, Deus tem colocado no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja primeiro no Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 1. Parece que Deus vai tirando todos os obstáculos para que nós entendamos as Sagradas Escrituras sem complicar. Porque diz no capítulo 1, verso 1, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E diz mais no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, João, quanto a tudo o que viu. Agora diz o versículo 3, que nós já poderíamos sair daqui um pouco já, com certeza, abençoado da parte de Deus. Não precisamos ter nenhum tipo de experiência extraordinárias, mas exercitando a nossa fé e compreensão. É o que diz no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles, presumos, que aguardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceba que o Senhor deu o livro para que João pudesse compartilhar com as pessoas, o máximo que ele pudesse, as pessoas ouvirem, lerem e guardarem. Portanto, eu tiro de sobre mim todo o pensamento místico, sobrenatural, de que o livro de Apocalipse é verdade, que tem alguns pontos difíceis. Eu tenho muito receio, quando eu termino, ou quando eu estou compartilhando alguma coisa no livro, alguém vem me perguntar sobre profecias, textos e textos. Eu não sou essa pessoa certa para você perguntar. Embora tendo todos os comentários de João Calvino, ele não teve o livro de Apocalipse, para mostrar que não é fácil. Mas Deus não tem a intenção de obscurecer, dificultar para nós o livro de Apocalipse, porque ele disse, eu estou dando para você compartilhar aos irmãos. É o que diz aí no capítulo 1, verso 4 em diante. Ele disse, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Ele deu e agora quer compartilhar as igrejas. E João, no capítulo 1, verso 9, ele teve uma experiência. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tudo indica que João estava preso, estava na penitenciária, estava tendo dificuldade com o governo. E eu sei muito bem o que é isso, porque morei na Índia, e muitas vezes eu tive dificuldade, uma insegurança enorme, polícia batendo na minha porta, fazendo questionamento, interrogando, pedindo documento, e aquilo me incomodava. Mas João estava preso aqui por causa da palavra de Deus, o testemunho da palavra de Deus. Ele diz mais que ele teve uma experiência, diz aí no capítulo 1, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda as 7 igrejas, versículo 11, a Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que você vai ver, João, diga para a igreja. E João parece como que ele volta para saber quem falava com ele, porque ele estava preso por causa do Evangelho. Aí é o que diz no versículo 12, 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro vi um semelhante ao Filho do Homem, cujas vestes, talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça, como cabelos, eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. E diz mais, quando ele teve essa experiência, versículo 17, ele caiu. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Estarrecido, viu a glória, viu Cristo glorificado, caiu no chão. E diz mais ainda no versículo 17, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eu quero que você faça o que eu vou lhe dizer. Compartilhe às igrejas da Ásia, a minha igreja, o que você vê. É por isso que no capítulo 2 do livro de Apocalipse, veja aí, ele obedece. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna. 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Em outras palavras, João obedece ao Senhor e diz, olha, o Senhor tem uma mensagem para a igreja. O Senhor que eu vi glorificado, majestoso, o Senhor tem uma mensagem para a igreja. E eu tenho certeza que não seria diferente no dia de hoje, para São José dos Campos. Segundo ponto comum às igrejas, não só que o Senhor tem uma mensagem à sua igreja, como também ele diz, no capítulo 2, verso 2, no capítulo 2, verso 9, 2:13, a todas as igrejas ele tem um ponto comum. Não só ele tem uma mensagem a dar, mas diz aí no capítulo 2, verso 2, conheço as tuas obras. Capítulo 2, verso 9, da igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação. A igreja de Pérgamo, conheço o lugar em que tu habitas. A igreja de Tiatira, conheço as tuas obras. A igreja ainda de Sardes, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. O Senhor me conhece. É essa mensagem que nós encontramos. O Senhor tem uma mensagem à sua igreja. O Senhor fala com a igreja e diz, eu conheço você. Eu sei quem é você. Eu sei onde você mora. Eu sei o que você faz. Eu sei as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas angústias. Eu conheço a minha igreja. Muitas vezes podemos entrar na igreja, entrar despercebido e sair do mesmo jeito que entramos. Ninguém fala conosco. Mas cabe a você nessa noite sair daqui ouvindo de que o Senhor conhece você. Sabe o seu nome, sabe onde você mora e sabe as dificuldades e angústias que talvez você esteja passando hoje. E você veio a esse lugar ouvir uma mensagem do Senhor ao seu coração. E eu quero lhe dizer que o Senhor tem uma mensagem para essa igreja. E isso inclui você. O terceiro ponto que nós encontramos quando o Senhor fala com João, não só é que ele tem uma mensagem às igrejas, como também conheço a tua igreja, como também ele diz, olha, eu tenho contra ti algo. É o que diz capítulo 2, verso 4, a igreja de Éfeso. Ele não só diz, eu conheço, eu tenho uma mensagem, eu conheço, mas ele diz, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
E ainda nós podemos encontrar no capítulo 2, verso 9, para Esmirna, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas, algum de vocês ainda pode passar por momentos difíceis. A igreja de Pérgamo, 2,14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. A igreja de Tiatira, 2,20, tenho, porém, contra ti. Em outras palavras, o Senhor da igreja é aquele que diz, eu tenho uma mensagem para você, eu conheço você, e eu tenho um direito de reprovar algo em sua vida. Ouça-me o que eu tenho para lhe dizer. Não pense que é pastor, presbítero, ninguém, patrão, empregado, vizinho. Nós não queremos ninguém botando o dedo na nossa vida, o que queremos é Deus falando conosco, nos exortando. Como pastor, parece que, infelizmente, nós criamos uma crosta que dificilmente, às vezes, as pessoas simples da rua, alguém vem nos exortar, parece que vem discursos e argumentos teológicos. E sempre precisamos vigiar a nossa própria vida e dizer, Deus, usa quem o Senhor desejar para me exortar e me trazer no caminho do Senhor. E muitas vezes queremos algo sobrenatural para que nós sejamos exortados e admoestados por Deus. Mas o bom é quando nós vemos a casa de Deus. E Deus diz, eu tenho uma mensagem. Eu conheço você. Eu tenho algo contra você. Mas, infelizmente, nem todos parece ainda que ouvirão. Porque, olhando para as igrejas, um outro ponto comum, quando o Senhor dá a experiência a João e diz para dizer às igrejas, não só que tem uma mensagem, não só que conhece, não só que reprova, mas no capítulo 2, verso 7, na igreja de Éfeso, ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 2, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Pérgamo, quem tem ouvido, ouça. Tiatira, quem tem ouvido, ouça. 2,29. Sardes, quem tem ouvido, ouça. Filadélfia, ouça. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor disse, eu tenho uma mensagem para você. Eu conheço você. Eu posso reprová-lo, exortá-lo, admoestá-lo, porque eu sei quem é você. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Não falou, nem falará, mas continua falando. Hoje as igrejas, a sua amada igreja, não tem algo melhor e mais gostoso do que nós irmos para casa com a certeza absoluta de que ouvimos a voz de Deus. Quando eu cheguei da Índia, meu filho foi estudar no Colégio Agnes. Aliás, foi para o Colégio Americano, em Recife, bilíngue, porque ele não falava pouco português. Depois de um ano, veio para o Colégio Agnes, próximo da minha casa. Eu dirigi 80 quilômetros para deixar no Colégio Americano, voltava mais 80, 160. E no final do dia ia buscá-lo. Voltava. Todo dia era 320 quilômetros para levar meu filho na escola e voltar. Não dá. Não aguentava. Eu trouxe ele para o Colégio Agnes. E no Colégio Agnes, sabendo pouco português, passou pelo bullying. Os amigos diziam para ele, diga isso. E ele, querendo agradar, ele disse até alguns palavrões, sem saber que era palavrão. Quando ele ficou sabendo, ele entrou no carro, olhou para mim e disse, papai, por que eles fizeram isso, papai? Por quê? Eu não tinha palavras para dizer ao meu filho as razões do bullying daquela natureza. E eu calado, ele olhou e disse, papai,
Eles não são cristãos? Eu disse, é possível, filho. Eu disse, mas por que fizeram isso? Não sei dizer, filho. Eu disse, o que eu devo fazer? E eu disse, filho, você vai ter que ter um discernimento do Espírito Santo. Você vai ter que ler e ouvir a voz do Espírito Santo, te orientando em fazer aquilo ali está certo. E meu filho, na época, com 15 anos, olhou para mim e disse, como saberei que é a voz do Espírito? O que é que você faria? E a minha resposta prontamente foi, quando o Espírito falar, você vai saber que é o Espírito Santo falando. Porque não há dúvida. A voz de Deus é inconfundível. Nos exorta, nos fala, nos aquieta, nos penetra lá dentro a voz do Senhor falando conosco, nos exortando, nos orientando. João estava preso na ilha de Pátimo, teve essa experiência, o Senhor disse, o que você vê, compartilha as igrejas, e João disse à igreja, olha, igrejas, Deus tem uma mensagem para você, Deus conhece você, Deus nos repreende, tem toda a autoridade de fazer, e Deus quer falar com você. Ouça o que o Espírito diz. Isso é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Pule para o capítulo 4. E no capítulo 4 parece que é introduzido exatamente a ideia de o trono de Deus. Depois dessas coisas, das coisas que João teve antes, a visão, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto e esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos. Em outras palavras, João teve essas revelações, e agora a segunda parte da revelação, ele viu o trono de Deus. E no capítulo 4 nos diz que o trono de Deus não está vazio. Há alguém sentado no trono de Deus. E todo esse aspecto de pedras, há uma grande relação possivelmente com as tribos de Israel e com as 12 tribos, que nós não vamos entrar, semelhante com os seus símbolos peitorais, na representação das tribos de Judá, de todas as demais que nós encontramos, as 12 tribos. Mas no capítulo 4, João tem a visão do trono, de que o trono não está vazio. Mas o que nos interessa nessa noite é o capítulo 5. E é esse capítulo 5 que eu quero lhe chamar a atenção. Diz mais no capítulo 5, verso 1, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha aqui para mim, não é um livro como o nosso, que se abre assim, mas diz a ideia que seria um rolo, selado com 7 selos, colocado, e está na mão direita daquele que está sentado no trono. Então, o trono não está vazio, ele está reinando, e agora toda a atenção é nesse rolo que está na mão direita de quem está sentado. É por isso que no capítulo 6 é o desatar desses selos, abrindo o rolo e o comprimento de cada selo, que nós não entraremos, mas diz o versículo 1,
que na mão direita daquele que está sentado. Há quem pense que esse rolo são os desígnios de Deus para a sua igreja e para toda a criação. Faz sentido. Por quê? Veja o que diz aí também no versículo 2. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem pode chegar diante daquele que está sentado no trono e dizer: me dê a tua vontade, que eu irei tirar os selos e irei cumprir o que tu desejas? Quem? Nós não temos nem poder de conduzir quantos cabelos, nada na nossa vida. Quem é digno de chegar diante do trono e dizer: me dê a história de João, de Maria, de Beltrano ou Cicrano ou de Adolfo? Quem? Aí diz o versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, porque ninguém foi achado digno. E João estava preso por causa da perseguição que acontecera, as igrejas sendo mortas e os pastores colocados na cadeia. E João, o que é que diz o versículo 4? É mais do que natural. E eu chorava, e chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deixa eu dar um parênteses aqui para dar uma liberdade com vocês. Quantos de vocês já choraram copiosamente? Quantos de vocês já choraram desesperadamente? Quando um filho não chega, ou quando acontece algo que foge de você? Essa ideia de dizer que homem que é homem não chora, isso é um papo furado. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Saí da Índia para renovar meu visto na Tailândia, primeira vez, com minha esposa e filho. E lá, fui direto para o hotel, cheguei de madrugada, direto para o hotel, e eu meti a mão no bolso, tirei os últimos dólares trocados, paguei uma diária ali para ela. Amanhã de manhã, nós estamos todos cansados, amanhã de manhã a gente vem, antes das 10, e pagaremos, ficaremos aqui na faixa de uns 10 dias, que eu tinha que renovar meu visto para a Índia. A cada 6 meses eu fazia isso. Saía da Índia, voltava, saía, voltava. Aí, quando foi pela manhã, dei meu cartão de crédito, ela saiu da igreja, foi aqui no banco, ficava de lado do hotel. Ela voltou e disse: venha. Tailandês é nervoso, nervosinho. Aí eu, o que foi? Venha. Calma. Aí eu fui, quando cheguei no banco, o funcionário olhou para o senhor e disse: é seu? Eu disse: é. Esse cartão é seu? Eu disse: é. Quebrou. Quando quebrou, eu disse: o que foi que houve? Ele disse: vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Olha, irmãos, eu sou pastor, 25 anos, mas ali, eu nasci no Rio, mas fui criado em Recife. Tá certo? Qual foi a primeira expressão do nordestino? Oxente! Oh, what? Aquele inglês meu nordestinês. What? Aí embora, eu vou chamar a polícia. Tá. Saí, voltei ao hotel, peguei minha esposa e meu filho. Venha comigo. Venha o quê? Para você saber onde é que eu vou estar.
num país que eu não sabia, a primeira vez que eu estava lá, não conhecia ninguém. Quando eu cheguei no banco, essa mãozona assim, dei em cima do móvel, pá! Todo mundo se assustou, digo, agora chama a polícia. Aí lá vem o gerente, eu reclamo com o gerente, explico o gerente pega meu cartão quebrado, chega para o funcionário junta a mão, pedindo perdão, aí vem para mim e vai pedir perdão. Eu digo, não, você tem que escrever uma carta oficial do banco. Aí ele digita, imprime, me dá uma carta e meus cartões quebrados. Quando eu estou saindo do banco e chegando no hotel, a recepcionista, que foi aquela que levou lá, disse, o senhor vai pagar agora ou depois? Naquela hora, sim, eu juro, olha, eu tinha a sensação que eu tinha laser nos olhos. Quando ela olhou assim, você vai pagar agora ou depois? Eu olhei para ela assim. Um momento. Aí subi no quarto, cheguei lá e disse, filha, a gente tem que pagar a diária. Ela disse, e agora? Eu disse, agora é pagar a diária, mais uma diária. Depois a gente pensa na coisa. Aí lá vai, abre aquela carteira, tira mais $1, tira ali, eu tenho mais 5, não tenho não sei de onde, moedinha, daquele, paguei uma diária, não tinha mais nada. Eu disse, filho, eu tenho que ir na embaixada brasileira, registrar a família, porque se perder passaporte, a gente ganha passaporte em 24 horas. Se não registrar, tem que mandar telex para o Brasil, Polícia Federal envolvida, então melhor a gente registrar. Quando eu estou na embaixada brasileira, registrando a família, preenchendo o formulário, tinha uma funcionária me fazendo pergunta. Você é missionário? Eu digo, sou. Do Brasil? Sou. Você é de que igreja? Presbiteriana. Você é missionário na Índia? Sou na Índia. Quantos anos? Poucos anos, estou lá. E preenchendo ela, fazendo perguntas. Quando terminou, era a minha vez, entreguei todos os formulários. Aí, quando ela me deu, eu disse, olha, filha, aconteceu algo comigo, me deu o endereço de uma igreja, de uma pousada, de um hotel cristão, alguém que possa me ajudar. Ela me deu um catálogo, hotéis e pousadas da Tailândia, de Bangkok, um monte. Aí eu digo, cristão, as últimas páginas. Aí eu saía andando, procurando as pousadas, YWAM, pousada batista, pousada metodista, e não consegui. No final da tarde, eu chego no hotel, minha esposa, suado, fedido, o dia todo andando, eu olho para minha esposa, eu perguntei a ela, você comeu alguma coisa? Ela disse, se lembra daqueles biscoitinhos, o voo internacional sempre dá mais, a gente guarda? Pois é, eu peguei e dei para o nosso filho. Eu digo, e você? Ele disse, eu também comi. Eu sei que ela não tinha comido. E eu louvo a Deus porque ela não perguntou. Só pelo meu jeito de chegar, ela sabia que não tinha conseguido nada. Eu fui no banheiro, molhado, com a bermuda que eu estava e a camiseta, tirei a sandália, o sapato com uma meião, deixei de lado, fiquei debaixo do chuveiro, a água caindo, e cada vez que molhava minha cabeça, me molhava encharcado, eu me lembrava de textos da palavra de Deus que diz, invoca-me, que eu te responderei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas. Textos vinham na minha cabeça e eu citava, e eu chorava na presença de Deus, porque não tinha ninguém naquele país para eu pedir um dinheiro emprestado. Ninguém, não conhecia ninguém. Ninguém. Deus, eu não peço dinheiro emprestado, o Senhor sabe disso. Se eu tenho, eu faço. Mas eu não conheço ninguém, Deus.
Eu só estou aqui em Bangkok, porque o Senhor me disse para eu vir. Tem alguém que eu confio, esse alguém é Deus, é o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nada, nada. E ali eu chorava diante do Senhor. Quando terminei meu banho, já estava um pouco mais calmo. Olhei na cama e minha esposa estava deitada com meu filho. Eu deitei do lado dela, ela botou a cabeça no meu peito, eu abracei. E eu louvo a Deus que ela não perguntou, e agora? Eu acho que ela ouviu o meu choro. E eu abracei, eu sabia que aquela noite seria uma noite longa. Mulher e filho que confiando em mim como líder, vamos, Deus está me livrando, e a esposa vem no vácuo, vem acompanhando. Aquela noite foi uma noite longa. Pela manhã acordei, preparando as coisas. Eu disse para ela, filha, vamos fechar as malas? Elas, vamos. O interfone toca. Quando o interfone toca, eu disse, pronto, deve ser aquela mulher de ontem, mandando, dizendo que vai terminar para ele cair fora. Alô? Pois não. Ela estava brabo, né? Ela disse, Sr. Santana? Eu digo, sim. O senhor pode descer aqui na recepção? Tem uma mulher aqui querendo falar com o senhor. Estou indo. Aí desci. Quando desci, estou na recepção do hotel, olhando assim, vi uma senhora, desculpe, mas é overweight. Um pouquinho fortinha. Olhei para ela assim, eu disse, pois não, falei em inglês, ela falou inglês comigo. Sou Adolfo? Eu digo, sou eu. Sou o senhor do Brasil? Eu digo, sou. Você é missionário? Eu digo, sou. Eu digo, e você? Ela disse, eu também, sou brasileira, sou lá do Maranhão. Eu digo, gente, então vamos falar em português? Aí ela disse, tá certo, vamos. Aí, quando nós estávamos ali conversando, eu disse, o que você está fazendo aqui, filha? Você está longe de casa. Ela disse, pastor, uma longa história, mas eu recebi um convite de uma multinacional para ser secretária executiva. Fiquei feliz demais. Eu sempre quis ser missionária, mas desde o dia que eu cheguei aqui, eu só faço trabalhar, que eu não tenho nem tempo para ir para a igreja. Aí eu disse, é mesmo? Quanto tempo está aqui? Ela disse, 3 anos. Eu disse, Agora, pastor, eu vim cedo, me desculpe eu ter vindo cedo, porque eu estava com medo que o senhor saísse, porque eu precisava conversar com o senhor. Eu digo, o que é que eu posso ajudar? Ela disse, pastor, fazem 3 anos que eu estou aqui, ganho um bom salário, e desde o dia que eu cheguei, Deus colocou no meu coração para tirar do meu salário uma oferta missionária. E alguns meses eu guardei até meu dízimo, porque eu não fui na igreja entregar, e quando eu boto nesse envelope eu não tiro mais. Essa foi a promessa de Deus para mim. Então, eu já estou há 3 anos guardando, todo mês eu guardo uma oferta para missões. A minha amiga, que trabalha no consulado, ela ligou para mim ontem à noite avisando que tinha um missionário brasileiro aqui. E meu coração queimou. E eu vim cedo para lhe perguntar se é ao Senhor que eu tenho que entregar esse envelope. Naquela hora eu tive vontade, eu fui muito claro, eu tive vontade de dizer assim, pergunta não, filha. Pergunta não, dá logo. Mas eu sei a noite que eu tinha passado. Eu sei os momentos que eu passei com meu Deus. No choro que eu tive com meu Deus, e eu fui consolado pela presença do Espírito de Deus. Eu disse, filha, eu acho que a melhor pessoa para você perguntar é a Deus, porque foi Deus que mandou você guardar. Então pergunte. Talvez tenha uma outra pessoa pior do que eu. Mas vamos orar? Ela disse, vamos. Aí ali orando, ela um pouco baixa, eu orava ali, do jeito que eu estava orando, e ela também. Quando terminamos de orar, ela levantou a cabeça, olhou para mim e disse, pastor,
é ao Senhor que o Espírito de Deus está dizendo para dar. Eu disse, se Ele está lhe dizendo isso, então faça. Quando eu estendi a mão, ela colocou em envelope gordinho, pesado. Quando bateu na minha mão, eu disse, Deus é fiel! Deus é fiel! Aquele júbilo na minha alma, disse, Deus é fiel! Quando confiamos nele, nunca seremos decepcionados. E ali eu dei um abraço, aquela moça foi, nunca mais a vi. Subi, quando eu cheguei no quarto, minha esposa abriu a porta. Ela diz, hoje que meu rosto brilhava. Ela disse, conta como Deus fez. Eu contei para ela, aí os dois agora estavam chorando junto. De joelho, e meu filho não sabia de nada o que estava acontecendo. Venha comigo para o texto. Quando diz que na mão daquele que está sentado no trono havia um livro escrito por dentro e por fora, com os desígnios de Deus, selado com 7 selos, e ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos e fazer cumprir a vontade de Deus. João diz o versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu lhe fiz uma pergunta nessa noite. Quem daqui já teve a experiência do choro? Deixe-me apenas dizer a você, recapitular que nós estamos com o nosso tempo já vencido. O Senhor tem uma mensagem à igreja. Vai lá e diz à igreja, eu conheço você, eu sei as tuas dificuldades, onde você mora, o que você faz, as tuas tribulações, aflições. Eu discordo disso, discordo daquilo, mas apoio o outro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui, quando João chorava, a mensagem no versículo 5, olhe para lá, vem uma mensagem do céu e diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Em outras palavras, existe uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Eu não sei como você está nessa noite, como você se encontra nessa noite. Eu sei que você veio a esse lugar para ouvir a voz de Deus. E eu falo com você, em nome de Deus, há uma esperança. E essa esperança é Jesus. Só quando nós somos exortados a dizer que existe uma esperança, e é Jesus Cristo, veja o que diz no versículo 6. Só depois disso, então, eu vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Só depois que veio lá do céu uma mensagem dizendo que há esperança, e essa esperança é Jesus Cristo, eu parei de chorar e fixei, eu consegui vê-lo. Agora aqui, eu vou fazer um teste, eu sou professor de seminário, deixa eu fazer um teste com vocês. Vocês sabem que o número 7 é o número de quê? Perfeição, não é isso? Por isso que teria o 666, que nunca vai atingir o 7. Agora, se é perfeição, volte comigo no versículo 6. O cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. Chifre é força. Então, se ele tinha 7 chifres, chifre é força, logo ele tem o quê? A força perfeita.
Se olho é para ver, e são 7, então ele tem a visão perfeita. 7 espíritos espalhados na terra, então ele é perfeito, onipresente. Em outras palavras, o Cristo que nós depositamos a nossa confiança nessa noite é um Cristo onipotente, onisciente e onipresente. Estará comigo e com você. Tem poder para me ajudar e é você. E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como você está nessa noite. As angústias que têm tomado conta do teu coração, da tua alma, da tua família, do teu emprego, da tua casa, da tua vida. Às vezes nós tentamos esconder o que não consegue mais esconder. Mas o Senhor diz, eu sei o que se passa em você. Aí diz mais, se é esse Jesus que eu tenho, o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, então faz sentido para mim, diz o versículo 7, que ele veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, ele diz que faz sentido nós orarmos a Deus, porque é o que diz o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, e esses incensos que são as orações dos santos. Então faz sentido para mim orar. Porque quando eu oro, a minha oração sobe como incenso diante do trono de Deus. E eu sou ministro do Evangelho, eu estarei orando por você. E você estará orando por você mesmo, por tua família. Mas eu estarei orando, intercedendo a Deus por você. Porque cabe a mim, a nós, ministros do Evangelho. Faz sentido para nós, versículo 9, nos envolvermos com missões. Diz o versículo 9. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Faz sentido para mim dar as minhas ofertas, render a Ele a minha autoridade, o meu poder, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diz o versículo 12. Digno és o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, meus graus, graduações, força, honra, glória e louvor. Faz sentido para nós buscarmos a face de Deus nessa noite. Agora, para terminar, concluindo, só fazendo uma recapitulação. Você lembra de Apocalipse capítulo 1? O que tu vês, o que tu ouve, escreve para a minha igreja. Aqueles que leem, ouvem e guardam serão bem-aventurados diante de mim. Diz a minha igreja, eu tenho uma mensagem para ela. Diz a minha igreja que eu conheço ela, eu sei quem são da minha igreja. Eu reprovo, eu exorto, disciplino, mas também eu chamo, ergo, levanto aqueles que querem andar diante de mim. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ainda à sua igreja, a igreja do Senhor. O trono de Deus não está vazio, Ele está sentado, Ele está reinando, com todo o ser, com todo o poder. Não há nada em você hoje que Deus não possa lhe ajudar a sair dessa noite grato por ter ouvido a palavra dEle e ter depositado nele a tua confiança, porque Ele tem todo o poder, Ele conhece quem é você. Ele sabe quem é você e estará com você e estará com todos nós, porque Ele é onipresente.